só interromper só um minutinho, que a gente tem as perguntas dos nossos telespectadores e algumas eu já respondi tocam... algumas já, né? Algumas você já respondeu, mas tem uma bastante específica, na verdade tem duas bastante específicas que eu queria trazer aqui. Uma é da internauta Ana Flávia Schmidt, ela é de Rodeio, Santa Catarina, ela não é do Espírito Santo, mas ela faz uma pergunta muito específica sobre a situação da penitenciária do município de Viana, que é uma situação bastante grave, é uma penitenciária bastante problemática. Eu queria que os senhores falassem sobre isso também. E também, emendando uma outra pergunta, o Daniel Quirino de Oliveira, ele é de Vitória, ele diz que, ele questiona o que, ele traz uma pergunta sobre o papel do judiciário, que ele fala que sabe da incapacidade do judiciário em manter presos na cadeia e que a polícia prende bandidos, no entender dele, algumas 5, 10, 20 vezes, e o bandido volta às ruas por ordem do judiciário. Ele quer saber o que pode ser feito para que o judiciário, de fato, atenda a esses anseios do povo de uma punição mais firme dos criminosos. Olha, eu posso dizer aqui com absoluta tranquilidade a essa companheira de rodeio, como ela chama? Ana Flávia. Ana Flávia. Nós temos ainda muitos desafios no sistema prisional do Espírito Santo. Nós governamos o Estado de 2003 a 2010. E nós fizemos o maior investimento proporcional à nossa capacidade de investimento. Ou seja, o Espírito Santo foi o Estado que mais investiu em sistema prisional com recursos próprios. Quando chegamos no governo, nós tínhamos aproximadamente 4.000 pessoas no sistema prisional. Não é? Hoje tem 12.000. Herdamos um sistema prisional com 13 unidades penitenciárias e construímos 26 unidades penitenciárias. Recentemente, nós recebemos, inclusive em nosso estado, uma comissão de juízes do CNJ, que tem a responsabilidade e a prerrogativa de auditar, de acompanhar, de fiscalizar o sistema prisional em nosso país, e eles deram depoimentos públicos de que o Espírito Santo está dando a volta por cima. São investimentos... Diz que tudo isso foi feito sem um centavo do governo federal, é isso? Sem um centavo do governo federal. Nós fizemos todos esses investimentos por conta do esforço do contribuinte capixaba. Herdamos um sistema prisional com 13 unidades e construímos 26 unidades, inclusive unidades para jovem e adolescente em conflito com a lei, que exige um tipo de atendimento muito específico. Evidente que temos ainda desafios no Espírito Santo, mas eu tenho muita fé e muita confiança que o nosso governador Casa Grande, com o nosso esforço, com o nosso apoio, com a nossa parceria, nós vamos a cada dia melhorar as nossas condições, não apenas no campo da infraestrutura em nossos presídios, mas vamos trabalhar pela ressocialização, para que essas pessoas possam ser devolvidas ao ambiente social e possam tocar suas vidas com dignidade. Senador, sobre a questão do judiciário que o nosso telespectador falou, foi aprovada aqui a reforma do Código de Processo Penal, que certamente reduziria muito isso. Vocês acreditam que isso pode ser acelerado e que pode realmente resolver o problema com uma aprovação mais rápida da reforma? Não. E até se essa crítica do telespectador é correta. Está correta. Acontece o seguinte, é preciso, não é reformar código. Os códigos nossos são de 1940 e são muito ruins. Então, para dizer para o nosso querido telespectador, nosso conterrâneo lá, que está nos vendo, é que o juiz ele tem que operar o que o código tem. Se não tem instrumento para manter preso, ele não tem como manter, né? Então, o que tem que fazer, na minha visão? O adubo dessa violência é droga, certo? Por que o usuário não é criminalizado? O dinheiro que compra um litro de gasolina para incendiar um ônibus com estudante dentro, com gente dentro, com criança dentro, que traficante incendia ônibus, esse dinheiro é dinheiro de usuário. O dinheiro que compra o 38 para matar e assaltar é dinheiro de usuário. Claro. Ele não é inocente. Então, o que nós podemos fazer? Eu tenho uma emenda criminalizando o usuário, tá certo? E ainda dá muito tempo, convido eles para fazer esforço comigo, porque é para o Brasil, é para nós. Porque não adianta o juiz pagar mico, o sujeito é pego cheirando cocaína, está com cocaína dentro do carro e fala assim, não é para meu uso, nem pode ser caracterizado como traficante, tem que ser tratado como um bebê. Porque se ele não for, o direito humano pega, é o policial que prendeu. É o policial que prendeu. Senador, então, eu acho que essas ações... Eu queria só escutar a opinião da senadora Ana Rita sobre essa questão da criminalização do usuário. A senhora é assistente social,
Eu não sei, eu queria saber o que a senhora pensa dessa posição do ela senador. ela vai falar depois de mim, ela mesma. Não, mas Então, eu acho que é interessante, porque eu acho que tem uma questão, o senador Magno Malta, porque, na verdade, quem alimenta o tráfico de drogas são os usuários da classe alta. Normalmente, os usuários... Todos. Não, né? não. É todo mundo. Nessa aí não dá para proteger ninguém. Quem tem um poder aquisitivo muito alto. Não, na verdade, a nossa... custa R$6, a nossa, muito menos. entendeu? Não, uma pedra de crack custa R$1. Entendeu? Mas não... quem alimenta o tráfico realmente são os usuários, né? E é preciso realmente que haja políticas com relação ao enfrentamento disso também, né? Então, não é uma situação muito simples. Mas eu queria falar, Luiz, um pouco sobre a questão dos presídios. Eu acho que os presídios... Eu posso concluir, não? Você gostaria de concluir? Não, ele pediu só para você fazer uma parte. Bom, Depois então a minha opinião com relação aos usuários, eu vejo que realmente precisa que a saúde esteja suficientemente preparada e equipada para atender a todas as pessoas que são usuárias, não é? Senão a situação realmente não vai ser resolvida. E nós sabemos que ainda há uma deficiência muito grande. Apesar de existir os CAPs, existirem espaços, né, de atendimento aos usuários de droga, mas não é uma situação muito simples. A senhora é contra a punição do usuário, senadora? Eu sou contra. Eu acho que é uma questão de saúde pública. É uma questão de saúde pública. Então, é preciso investir na saúde para que os usuários possam ter atendimento adequado e assim poder... Porque as pessoas que querem se libertar da droga, muitas vezes não encontram espaço adequado. Deixa eu falar para você, eu tenho 30 anos que mexo com esse negócio. Que boto dentro de casa, que vou buscar na rua para mim, boto no carro e põe dentro da minha casa. É a minha experiência de vida. Foi assim que eu cheguei aqui. E eu conheço o outro lado. Eu presidi a maior CPI desse país, a CPI do narcotráfico. Conheço os dois lados. Olha, o usuário não é uma criança. Essa história de achar que traficante botou a cocaína no nariz de alguém, isso é falácia. Traficante faz isso, é um comerciante. Compra quem quer. Compra quem quer. Traficante não dá aula para ensinar o cara a cheirar. Traficante não faz seminário para ensinar o cara a bafejar. Não faz. Usa quem quer. Senador, o senhor acha que se o usuário soubesse que se ele cheirasse uma carreira, se ele fumasse um cigarro e fosse pego, ele iria passar 3 meses na cadeia? Isso mudaria? Tem. Na hora que você fala para o seu filho, se você botar a mão aqui, você vai tomar um choque. Ele não sabe nem o que é choque. Ele vai de novo, você fala, mamãe falou, não falou? Tá. Quando ele desobedece, você corrige ele. Ele não vai mais fazer porque ele foi corrigido. Ele foi corrigido. Ninguém tem moral no judiciário, nem no Ministério Público, para punir o usuário. O cara cheira, faz o que quer, sai correndo na rua, atropela a gente, vira carro, passa a madrugada, dá cavalo de pau no meio da rua e tal, rouba, assalta, drogado, porque ele não faria sem uma carreira de cocaína na cabeça. E depois é o seguinte, o cara põe a mão dele, não, eu sou usuário, meu amigo, você não pode me levar, não. Aí, é esse judiciário que ele está falando aí, é o Ministério Público, é a polícia pagando o mico, é prendendo e soltando. Nesse caso, é tomando essa pessoa não vai responder pelos crimes, pelos delitos e não pelos Mas se ele sabe, a minha judiciários. proposta era simples, porque lá nós criamos a justiça terapêutica, ou seja, o usuário e o dependente, mas ele vai saber que se ele for pego, primeiro o juiz vai mandá-lo prestar serviços comunitários. E o juiz tem a carta na manga. Porque se ele não se redimir disso, prestando serviços comunitários e a assistência que ele precisa para se recuperar, o juiz poderá recolher por 2 anos. Tratamento obrigatório, meu senador? amigo, internação obrigatória? Compulsória? O compulsório, sim, para o dependente. Porque o dependente já cheirou a vida dele, a vida da família, já acabou com tudo. O usuário é um sujeito que ainda trabalha. Dá trabalho, mas trabalha. Ainda estuda. Então, você não pode fazer internamento compulsório com o sujeito que está consciente. Primeiro, você precisa tentar ensinar. Agora, o outro que já virou lama no meio da rua, você vê, o usuário de crack, ele tem síndrome de rato. Ele quer onde tem lixo, onde tem coisas, onde tiver mais podre, ele já não raciocina depois de 30 dias. Esse sim, você tem que pegar ele e dar a oportunidade de viver. Agora, é preciso criminalizar o usuário. Porque acontece o seguinte, no dia que alguém disser assim, e eu faço parte desse time que eu vou falar aqui agora, acabou, ninguém mais vai usar terno no Brasil. Graças a Deus, eu faço parte desse time. Ninguém mais vai usar. Acabou. Sabe o que vai acontecer com as fábricas de terno aqui? Vai fechar tudo. Então, um dia que alguém disser assim, ninguém mais no Brasil... Senador, escute, fabricar outra coisa. Jeans. Pois é. Mas, pelo menos, quando parar de usar, não tiver usuário, a fábrica fecha. A loja fecha. Fábrica de jeans, ninguém usa mais jeans, fechou a loja, fechou a fábrica, porque ninguém está comprando mais. Então é o seguinte, se
parar de usar, não tem traficante. Só tem traficante porque tem usuário. Essa falácia, não, tem que aumentar a pena do usuário, do traficante. Ele fala, e daí? O traficante está pouco se importando se é 50 anos, se é 100, se é 200. Ele entrou nisso e sabe dos riscos disso. Agora, é preciso que haja punibilidade. Como eu percebo também, e acho que esse é um tema que deve entrar no debate desse ano, principalmente, e eu vou provocar ele, que é o debate da redução da moralidade penal. Senador Ricardo Ferraz, o senhor quer falar um pouco ainda sobre esse tema? A questão, o senhor é a favor, por exemplo, da punição obrigatória do eu usuário? Eu acho que nós estamos diante de um tema que tem desafiado a civilização humana. Para todo problema complexo, que você apresenta uma solução simples e fácil, geralmente essa solução simples e fácil, ela não é correta. Nós temos que aprofundar muito o debate com relação a esse tema. Esse não é um tema apenas do meu Estado. Esse é um tema da civilização brasileira e da civilização humana. Então, eu acho que o Congresso pode, de fato, contribuir muito aprofundando esse debate. Eu acho que nós temos, na prática, toda a capacidade de ajustar a legislação, mas eu acho que, efetivamente, o que vai mudar essa realidade é um comprometimento, sabe, dos níveis federados. Tem que haver uma integração do governo federal com os governos estaduais, com os governos municipais, a participação da família. Esse não é um problema apenas do Estado, é preciso que a gente chame, como disse aqui o senador Magno Malta, as organizações sociais, a filantropia, que faz um papel maravilhoso, as igrejas no plural, que fazem um papel evangelizador extraordinário. Então, esse é um tema que está desafiando não apenas o Espírito Santo, mas o Brasil inteiro. Vamos falar de um tema que tem a ver com isso também, com a questão da violência, tem tudo a ver, que é uma pergunta de telespectador que certamente está ansioso. O Valdevir Júnior de Vila Velha, no Espírito Santo, ele pergunta por que motivo a PEC 300 ainda não foi aprovada. Na verdade, ele usa a expressão aqui, está arquivada, mas a gente sabe que ela não está arquivada. E ele lembra dos eventos ocorridos com os bombeiros do Rio de Janeiro e a Polícia Militar agora de Salvador. Ele acredita que a aprovação dessa PEC evitaria esse tipo de acontecimento. O que os senhores... Olha, essa matéria ela não está submetida ainda no Senado. Ela está submetida à Câmara Federal. Mas eu sinto e me manifesto absolutamente favorável à valorização do policial. Não importa se militar, não importa se civil, não importa se federal, cada um no seu quadrado, como se diz. Eu acho que nós precisamos caminhar, de fato, para a valorização, dando uma remuneração adequada a quem deixa a sua família, muitas vezes desprotegida, para proteger a família brasileira ou a família capixaba. Então, sou a favor do fortalecimento e da valorização dos policiais. O senhor falou de militares, e antes da sua resposta, senadora, eu vou emendar uma pergunta que a senhora já pode, que é a telespectadora Luzimar Moreira, ela é de Belfort Roxo, e pergunta quando os militares das Forças Armadas também terão aumento salarial. A senhora já pode juntar as duas coisas. Pois é, então, eu quero aqui concordar com a fala do senador Ferraz, porque é preciso investir na valorização do trabalhador, da Polícia Civil, da Polícia Militar, porque com um profissional bem valorizado, né, com salário justo, condições dignas de trabalho, com certeza nós teremos aí um dos elementos importantes no enfrentamento à violência. Não é? Quando você tem uma polícia pouco estruturada, com poucas condições de trabalho e mal remunerada, o trabalho vai ser muito mais difícil. E a realidade exige que tenhamos policiais trabalhando de forma cada vez mais dedicada, né? Os policiais realmente fazendo o seu trabalho de forma que venha atender bem a população, e para isso ele precisa ser valorizado. Então eu tenho plena concordância com a fala do senador Ricardo Ferraz nesse sentido. Mas também gostaria de responder a outra questão, não é? Reajuste dos militares. Com relação... Como, Antônio? O reajuste dos militares? O reajuste dos militares. Eu acho que a resposta é a mesma. Quer dizer, quando a gente fala da PEC 300, nós estamos falando de valorização de todos os policiais. Então, é fundamental que, assim como todos os demais trabalhadores, precisam ser valorizados, também os policiais, com certeza. Senador Magno Malta, o senhor quer falar sobre esse assunto ou a gente muda de bloco e no próximo bloco a gente troca o assunto? Não, eu falo porque eu sou a favor da PEC 300 desde o começo. Já fiz inúmeros discursos aqui no Senado. Mesmo quando ela, entendeu, a PEC 300 era um grande debate na Câmara e quero até cumprimentar, né? Nós tínhamos um parlamentar aqui
não se reelegeu do Espírito Santo, que era o Capitão Assunção, que era o grande guerreiro e se tornou uma referência no Brasil junto aos policiais por essa luta, o Capitão Assunção. Quer dizer, nós tínhamos um nome no Espírito Santo que encarnava isso nacionalmente, lutando a luta de todos os brasileiros que fazem polícia. Porque acontece o seguinte, tudo não se perdeu ainda, que nós temos os sacerdotes da segurança pública. Tudo, se você não tiver gente com visão sacerdotal, sentimento sacerdotal, como é que o cara vai para a rua com um salário de R$1.200? Numa violência dessa que tem, só sendo sacerdote. Os que não são sacerdotes da segurança pública, vira miliciano. Dá uma lembrancinha para o telespectador o que é PEC 300, que a gente está falando aqui de PEC 300 como se todo mundo soubesse, que é exatamente esse piso salarial unificado, né, para a carreira dos policiais. É um piso unificado, nacional a partir da remuneração dos policiais militares aqui do Distrito Federal. Que são os mais bem pagos do país. E sabe por que eles sofrem, os nossos policiais fora do Brasil sofrem? Porque Brasília não produz nada. O orçamento daqui é fruto do que nós produzimos o resto do país, que vem para cá. E aí eles não conseguem entender. Não tem uma mãe de família, mulher de um policial que tem 2, 3 filhos para criar que vai entender isso, né? Então, é muito importante. Então, esses sacerdotes da segurança pública, que vem há anos aí, segurando essa onda nas ruas para nós, porque quem não é sacerdote vira miliciano. Vira miliciano. E graças a Deus que nós temos uma maioria de sacerdotes. Porque aquele que não é, a grande maioria. Então, se não é, você pode dar um salário de 10 mil que ele vai se corromper para ganhar 100. Pode dar 100 que ele vai se corromper para ganhar 1.000. Vira miliciano. Então, é muito importante que a PEC 300. Agora, com relação, quando é que os militares vão ter aumento? Eu não sei. É uma pergunta que eu posso fazer para o ministro da Defesa, né? Ou mesmo para o Guido Mantega, né? E responder para ele na tribuna do Senado. Dizer, eu perguntei e eles me informaram isso e isso. Então tá bom, a gente vai para mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. No último bloco, certamente, os senadores do Espírito Santo, eles vão mostrar o que estão fazendo para impedir ou pelo menos minimizar perdas que podem ser muito graves para o Estado. Vamos tratar de perguntas de temas como pré-sal, Fundap e vamos responder mais perguntas dos telespectadores. Participe pelo telefone Alô Senado 0800 61 2211, pelo formulário no site www.senado.gov.br/Alô Senado ou pelo Twitter @TV Senado. A gente volta já. Acompanhe também pela Rádio Senado.